Para começar, pare de falar e comece a fazer. Essa frase é de Walt Disney e nos mostra a importância de deixarmos de ficar no mundo das ideias e partirmos para a execução. O planejamento é sempre muito importante, precede a execução de qualquer coisa, isso é a prática do mundo empresarial. Nós, enquanto pessoas, precisamos copiar as coisas que as empresas fazem e que dão certo. Portanto, o planejamento deve fazer parte das nossas vidas. Por outro lado, não basta apenas ficar no mundo das ideias. É preciso fazer a transformação das ideias em resultados. Portanto, faz todo sentido essa frase de Walt Disney: para começar, pare de falar e comece a fazer. Reflita sobre isso. Uma outra ideia interessante é: se preocupe com encontrar soluções, não culpados. Sobretudo em relação às nossas vidas, muita atenção. Você precisa assumir as rédeas da sua vida. Você precisa ser senhor do seu destino. Ou seja, nada de ficar terceirizando, colocando a responsabilidade pelo que acontece nos outros. Não faz o menor sentido, pode ter certeza disso. Você é o senhor do seu destino. Cabe a você tomar as decisões que vão construir o seu amanhã. Quem planta, colhe. O que você está plantando? Essa é a grande pergunta. O que você está plantando? Vai ser isso que você vai colher daqui a alguns anos. Então, reflita sobre suas escolhas, porque somos as nossas escolhas. Muito bem, estamos no nosso estudo de caso da Oi, começando esse sábado, e vamos focar em algumas notícias que trataram de assuntos relacionados à Oi. É sempre importante a gente estar dando uma olhada nestas informações para validar as nossas estratégias, as nossas reflexões. A primeira que eu trago é uma notícia divulgada pela própria Anatel. A banda larga fixa atinge 40 milhões de acessos no Brasil. 40 milhões de acessos no Brasil. Os dados recém-divulgados pela Anatel apontam para mais de 40,02 milhões de acessos ativos de banda larga no país. Em setembro, a base reportada pela Anatel indicou uma ligeira queda para 39,6 milhões. As estatísticas ainda não foram atualizadas nos últimos meses, mas são informações que nos dão uma noção de para onde está caminhando a conectividade no Brasil, né? Então, estamos aí com 40 milhões em agosto, caiu um pouco, 39,6 milhões em setembro. O que vale dizer? A fibra, né, com relação à fibra, entre os novos acessos e clientes que migraram de outros meios, aproximadamente 6,5 milhões de acessos em fibra foram ativados em 2021. As grandes operadoras foram responsáveis por 2,12 milhões de adições na tecnologia, considerando até setembro. Quem lidera este ranking de acesso à fibra ótica, né, à internet de ultra velocidade? A Oi liderou os novos acessos em fibra nesse período, com 1,05 milhão, seguida de Vivo, com 865 mil novos acessos, e aí bem mais atrás, mas bem mais atrás mesmo, a Claro com 122 mil novos acessos e a TIM com 82 mil novos acessos. O que podemos concluir quando olhamos essa fotografia? De que começa a se consolidar numa dianteira de posicionamento de mercado dois players. A Oi, com 1,05 milhão de novos acessos, e a Vivo, com 865 mil. É a que vem mais próxima da Oi. Claro e TIM vão ficando para trás.
mas isso não significa que elas não estejam à frente dos pequenos provedores, né? Elas têm capacidade de investimento, têm marca, têm capilaridade e têm recursos financeiros de grande monta que faz com que Claro e TIM possam sim, no mercado de consolidação em fibra ótica de internet, a gente possa ver elas no decorrer do tempo ampliando, vamos dizer assim, a sua penetração no país, né? Ampliando o número de acessos de internet de banda larga. Já os novos contratos em fibra, na soma dos provedores regionais, variaram entre 4,3 e 4,6 milhões. Mas aí essa conta nunca, para mim nunca faz sentido, porque juntam todos os provedores regionais e colocam como se fosse um número expressivo. Não, não são, porque isso aí são centenas de pequenas empresas e, ao meu ver, isso é um agrupamento que não faz sentido. Você tem que olhar as empresas individualmente, é isso que interessa. Então, esse número que de vez em quando a mídia gosta de reunir como se fosse um grande conglomerado, não é, né? São pequenas empresas. Então, definitivamente esse número é só ruído, é só espuma para distorcer uma realidade. O que é importante dizer é a fotografia inicial, ou seja, as grandes operadoras dos 6,5 milhões de acessos em fibras ativados em 2021, 2,12 foram feitos por novas empresas, ou pelos grandes players, quando a gente olha aí o período até setembro, e a Oi lidera com 1,05, seguido de Vivo com 865 mil, a Oi com 1,05 milhão, a Vivo com 865 mil, a Claro com 122 mil e a TIM com 82 mil. Vale dizer que, considerando todas as tecnologias, a líder de mercado de banda larga fixa é ainda Claro, mas aí está considerando aquela velha internet também, que, ao meu ver, vai ficando para trás e tende a desaparecer, né, pela sua baixa qualidade. Mas a Claro, considerando essa velha internet, é a líder de mercado em banda larga, com 9,757 milhões de clientes ativos. Eu era um desses clientes até alguns meses atrás e aí resolvi cancelar o meu contrato com a Claro, porque a conectividade era muito ruim, vivia com problema de instabilidade, demorava um século para carregar um vídeo, para baixar um vídeo, e aí mudei para fibra ótica. Por enquanto, a única empresa que atendia a rua onde eu moro era a TIM. E é outra coisa, comparar aquela velha internet com a fibra ótica é uma mudança gigantesca, abissal. É como você querer comparar um carro 1000 com um Porsche. Não faz o menor sentido a comparação, entendeu? Então não há como competir com a fibra ótica do ponto de vista de desempenho, de performance, né? Depois da Claro, que é a líder quando considera toda a banda larga, né? Depois da Claro vem a Vivo, em segundo lugar com 6,325 milhões. Então, Claro com 9,757 milhões, mais atrás a Vivo com 6,325 milhões. Mas vale dizer que em 2021 as empresas, tanto a Claro como a Vivo, perderam clientes. A Claro perdeu 87 mil clientes e a Vivo perdeu 67 mil clientes em 2021. Já a Oi adicionou 163 mil acessos até o fim do trimestre. Ela chegou à marca de 5,285 milhões, se consolidando aí numa terceira posição em market share. Então, se aproximando rapidamente da Vivo. E vamos lembrar que essa conexão, esses acessos da Oi são acessos de fibra ótica, ou seja, a Oi está matando aquela velha Oi que tinha internet que não era
de fibra ótica, né? Então, o foco do crescimento da Oi é todo voltado para a banda larga, para a fibra ótica. E ela chega até agora a 5,285 milhões, se aproximando dos 6,325 milhões de Vivo. Eu acredito que se a gente traçar um horizonte aí de mais, talvez, um semestre e meio, a gente já vai ver a Oi assumindo o segundo lugar. Então essa é uma expectativa aí para a gente ver no decorrer aí dos próximos 3 trimestres. Vamos pensar dessa forma, que nos próximos 3 trimestres é possível talvez ver a Oi já se aproximando ou ultrapassando a Vivo e assumindo a segunda colocação. Isso é possível? Mantido o ritmo de crescimento que a Oi está tendo? Sim, é possível. E considerando que a Vivo também está perdendo clientes, porque não é só a Oi que está acelerando, né? A Oi está acelerando e está tomando clientes de Claro e de Vivo. Provavelmente essas perdas que a Claro teve de 87 mil clientes em 2021, a Vivo 67 mil clientes em 2021, provavelmente foram pessoas que migraram para a Oi, porque está num processo mais agressivo de expansão. Vale dizer ainda que, diante disso, nós temos que continuar acompanhando o planejamento da empresa, né? A execução do que a Oi está prevendo para o seu desempenho ao longo dos próximos meses. Uma outra notícia que saiu, aí repercutindo um pouco esses dados divulgados pela Anatel, no site Minha Operadora, né? Eles comentaram exatamente esses números. A Agência Nacional de Telecomunicações atualizou nessa semana os dados que estavam parados, sem atualização desde setembro, e no mês de agosto os dados de banda larga fixa apontaram 40,02 milhões de acessos ativos no Brasil, nessa área de banda larga, e em setembro teve uma ligeira queda, foi para 39,64 milhões. Os dados apontam que maio, junho e julho tiveram algumas subnotificações e por isso tiveram que passar por alguns reajustes nos números e, considerando os dados de agosto, as operadoras adicionaram 3,67 milhões de novos clientes de banda larga fixa em sua base nos novos primeiros meses do ano. Isso representa um aumento de 10%, superando também a marca apontada em todo o ano de 2020. Então, também aqui vale essa leitura, quer dizer, os números de 2021, considerando apenas os 9 primeiros meses, já superam todo o aumento de 2020. Então, as pessoas estão migrando mais rapidamente também para a fibra ótica. No segmento de fibra, 6,5 milhões de acessos à banda larga via fibra foram ativados esse ano, chegando aí a quase 23,5 milhões. As operadoras Oi, Vivo, Claro e TIM foram as principais responsáveis por essas adições em setembro, respondendo por 2,12 milhões. A Oi Fibra lidera os novos acessos com 1,05 milhão, enquanto o Vivo vem em segundo lugar com 865 mil, Claro com 122, TIM com 82 mil. Em relação a todas as tecnologias, a Claro lidera, a seguida de Vivo e depois com a Oi em terceiro lugar. Então foram notícias que saíram aí repercutindo sobre esse novo desenho da banda larga no Brasil, da quantidade de acessos já convertidos, né? E o crescimento de fibra e o posicionamento de Oi. Então, estamos enxergando sim um crescimento forte e vale a pena olhar esse destaque que a Oi vem tendo. Quanto àquela questão dos provedores regionais, que muitos dizem, os provedores regionais estão crescendo. Olha, são pequenas empresas.
Eu não posso fazer uma comparação de uma pequena empresa com uma grande empresa. É algo completamente sem sentido. Eu não consigo fazer esse tipo de análise, né? O destino das pequenas empresas, elas vão seguir dois caminhos muito simples, né? Pequenas empresas vão comprar pequenas empresas, tentando se tornar médias empresas. Esse é o processo. E aí a gente já está vendo uma consolidação no mercado de fibra ótica. Esse é o primeiro ponto que é preciso entender. Estamos já assistindo a uma consolidação. Pequenas empresas comprando pequenas empresas, tentando se tornar médias. E isso é uma corrida contra o tempo, porque as grandes que durante algum tempo não investiram nessa área de fibra ótica, estão investindo agora, né? Todas elas estão se estruturando, em especial a Oi, obviamente, que focou o seu planejamento nisso, né? A TIM e a Vivo. São as três empresas que mais estão se estruturando para crescer em fibra ótica. Inclusive criaram empresas para explorar com outros sócios esse segmento. Obviamente, quem melhor se estruturou e se posicionou nessa estratégia é a Oi, né? Temos aí a maior malha já de fibra ótica do país, mais de 400 mil quilômetros de fibra, a maior capilaridade, né? Mais presente em todo o território nacional, e ainda cria uma nova empresa, que é a Vital, e traz para essa Vital um sócio, que é um sócio poderoso, que é o BTG Pactual, e que vai fazer com que a Vital invista nos próximos 5 anos 30 bilhões de reais. Estamos falando aí de 6 bilhões por ano de investimento. E quando você olha os concorrentes, se você juntar todos eles, não vão conseguir chegar, do ponto de vista de projeção de investimentos, a 40% do que a Vital vai investir. Essa é a grande diferença. Essa é a grande mudança, né, que a gente vai assistir. Ou seja, a Oi já está bem posicionada e ela vai ampliar a sua distância em relação aos seus pares em função do seu tamanho já existente e dos seus investimentos que serão feitos, certo? Então é essa leitura que a gente precisa ter para projetar os próximos 3 anos, porque o planejamento da Oi é de 2022, 2023 e 2024. Então é isso que a gente agora tem que focar e acompanhar. Aí a recuperação judicial, não, esquece isso, que para mim já acabou. A gente está esperando apenas a definição dos assuntos ainda pendentes dos órgãos reguladores, Anatel e CADE, mas ainda que não tenha acontecido a decisão final dos órgãos de controle, eu tinha uma expectativa que isso acontecesse até 15 de novembro, e essa decisão acabou não acontecendo nos órgãos de controle, que procrastinaram demais esse calendário, né, infelizmente. Mas, por outro lado, raciocinemos da seguinte maneira, que a gente sempre precisa olhar o lado cheio do copo. No mês de novembro, nós tivemos 2 manifestações, entre o final de outubro e início de novembro, nós tivemos 2 manifestações de ambos os órgãos, mostrando que este processo já está praticamente 90% finalizado. O que é que eu quero dizer? No caso da Anatel, nós tivemos a área técnica da Anatel produzindo um relatório de cerca de 250 páginas, concluindo pela venda do imóvel. Então isso já foi feito. Então o pessoal diz, a Anatel ainda não se posicionou. Ora, como assim? Né? Então, até o prazo que eu tinha de horizonte de 15 de novembro para estar isso encerrado, uma parte disso foi feito, né? Faltou o ajuste final, que é a manifestação oficial. Mas nós já temos sim uma recomendação, um relatório, um estudo feito, uma recomendação pela venda da Oi Imóvel, dada pela área técnica da Anatel, e isso aconteceu entre o final de outubro e início de novembro. Primeiro ponto. Agora falta a Anatel se reunir, os conselheiros, e votarem este relatório. Só falta isso, mais nada. Do lado do CAD, nós tivemos um estudo feito pela Superintendência Geral do CAD, também agora neste período de fim de outubro, início de novembro, e este estudo evoluiu para um acordo de concentração, um acordo
onde foi definido, vamos dizer assim, as condicionantes que deveriam ser respeitadas para que a venda fosse autorizada. E estou falando de acordo porque os termos foram levados para as empresas, as operadoras, TIM, Vivo e Claro, e elas concordaram. Então, a partir do momento que o CAD propõe e as empresas compradoras da Oi Móvel concordam, estabelece-se aí um entendimento, um acordo. E é este acordo que vai agora ser submetido ao tribunal para voto, tribunal do CAD. Ao mesmo tempo, eu também disse que considero que, tanto na Anatel como no CAD, nós teremos uma aprovação automática praticamente, porque não há mais margem, ao meu ver, do ponto de vista racional e inteligente e do bom senso, para discussões. As discussões todas já aconteceram. O que se vai agora é homologar os estudos e as análises elaboradas em todas as duas casas. Homologação, é isso que a gente vai ver acontecer. Vamos aguardar, vamos acompanhar, né? Mas sim, o mês de novembro nós avançamos 90% da aprovação nas duas casas, na Anatel e no CAD. Vamos aguardar e esperar que ainda agora em dezembro saia a decisão final. Que isso não vire para o ano que vem, porque se virar para o ano que vem, aí nós vamos ter só em fevereiro a definição sobre esse tema. Mas por conta dos recessos, né, de fim de ano, e aí eles desaparecem, são abduzidos pelos ETs, os membros da Anatel e do CAD, desaparecem do mapa e só vão aparecer de novo no final de janeiro e início de fevereiro. Então, a gente vai perder aí esse tempo. Espera-se que eles ainda possam, no apagar das luzes de 2020, se manifestar, né? De forma oficial e definitiva. É isso que a gente está esperando. Mas o contexto é esse e a Oi vem evoluindo muito positivamente e essa era a ideia que eu queria deixar aqui neste primeiro vídeo do sábado, de que as coisas estão avançando sim. Muita gente fica pessimista e ainda receosa, mas veja, eu acho que não cabe a essa altura do campeonato nem pessimismo nem receios. O que cabe é análise, estudo e tranquilidade. Tranquilidade. É um exercício de calma e paciência. Quem tiver essas qualidades vai ter sucesso não só com a Oi, com qualquer outra empresa, porque elas exigem para o investidor calma e paciência e estudo. Não adianta querer atalhos para a riqueza, eles não existem. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.